A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, pelo seu presidente, Dr. Marcos da Costa, através do Departamento de Cultura e Eventos, coordenada pelo Dr. Humberto Durso, tenho a grata satisfação de receber mais uma vez aqui nesta casa o Dr. José Antônio Milagre, que irá proferir palestra sobre o tema A Perícia de Informática no Direito. Dr. Milagre é advogado, perito em informática, vice-presidente da Comissão de Informática Jurídica e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, mestrando em Ciência da Formação pela Unesp e professor da ESA São Paulo. Depois desse currículo, doutor Milagre, só me resta passar a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, doutor Alexandre. Boa noite a todos. É uma honra, um prazer estar aqui mais uma vez para participar desse debate, né, dessa palestra. Não é a primeira vez que eu trato desse tema, mas é sempre muito prazeroso conversar, dialogar sobre computação forense, sobre investigação informática, segurança da informação e relacionar isso com o direito, né? É uma disciplina extremamente mutante, extremamente de transformações constantes e que demandam aí a nossa atualização diária, né? Tanto é que a nossa última palestra do Vídeos OAB ela já está bem ultrapassada em termos de ferramenta, técnica. De qualquer modo, fico muito contente sempre quando falo de perícia em informática e vejo um quórum interessante participando, sobretudo de pessoas jovens, né? Quando nós começamos a tratar desse tema, em 2000, 2002, pouco era o entendimento, não se fazia essa relação entre a importância da informática e o direito. E hoje nós temos a evolução que é latente, né? Basicamente, hoje o colega advogado, a colega advogada, em algum momento, no escritório, ele vai lidar com alguma questão em que a prova é eletrônica. Então, entendemos que não estávamos errados e que hoje essa evolução vem celebrando e vem premiando aqueles que se dedicam e se esforçam nessa área, tá? Então, o nosso escopo hoje aqui, de forma bem resumida, logicamente, de forma simplificada, é dialogar com vocês, trocar algumas impressões sobre o que é a perícia de informática, mas não só conceituar, mas trazer a sua relação com o direito, né? Ou seja, onde os profissionais do direito vão se amparar nela, vão se sentir amparados e onde profissionais de outras áreas, como profissionais de TI também, podem se especializar e contribuir com o judiciário ou com a advocacia, ou por que não dizer com o jurisdicionado em causas que envolvam tecnologia. Eu deixo meu e-mail logo de início, caso os senhores tenham alguma dúvida, enfim, algum ponto que não tenha ficado claro, estou sempre à disposição para esclarecer essas dúvidas. Nós temos um grupo no Facebook também, depois quem quiser pode adicionar, que é o Grupo Forense Digital, e é um grupo especificamente onde nós tratamos da perícia em tecnologia da informação, né? Eu vejo muitas pessoas jovens aqui. Quem é da área técnica aqui, de TI? Algumas pessoas, os demais da área jurídica? A grande maioria, né? Bacana. Então nós vamos tratar especificamente dessa relação entre a informática e o direito, tá? Qual que é o meu objetivo aqui para com vocês, né? Nós temos aqui um cronograma a vencer. Basicamente, vou tratar sobre a perícia de informática, nós vamos entender, contextualizar, ou seja, interpretar o que é, como funciona, em que casos se aplica, como pode ser útil nos casos em que vocês estão atuando. Hoje é muito importante a gente fazer essa conceituação. Existem uma série de mal entendidos, não só na doutrina, mas livros sendo publicados. Então você ouve falar de forense digital, você ouve falar de computação forense, você ouve falar de perícia em informática. Então existe também essa questão terminológica que é importante que a gente tenha bem claro e definido, né? Posteriormente nós vamos ver alguns casos. Poderia ficar aqui até amanhã, né, citando casos e situações concretas, reais, em que a perícia informática foi decisiva. Então, existem uma série de casos, e não só casos onde a questão, o objeto do litígio é a informática. Existem casos em que não existe nenhuma relação, ou seja, um homicídio, né, ou, enfim, uma agressão em que a tecnologia, de alguma forma, ela esteve presente e o perito, esse profissional,
vai até essa tecnologia e vai buscar extrair então os melhores resultados. O evidential value que nós falamos, ou seja, valorar essa prova para que isso possa sair de um simples artefato, se tornar uma prova e ser considerada em juízo. Então é importante, vou citar só 3, 4 casos, alguns não tão recentes, outros recentíssimos, né, que demonstram que cada vez mais a prova é eletrônica. Né? Prova é documental, nós sabemos, não existe prova eletrônica lá no nosso Código de Processo Civil, mas cada vez mais nós lidamos com provas em meios eletrônicos, né? Seja um celular, seja um tablet, um GPS, seja um dispositivo de armazenamento qualquer, a qualquer momento está produzindo informação, produzindo dado e que pode ser relevante para uma perícia. Tá? Posteriormente, a gente vai tratar de alguns princípios e procedimentos. É muito importante nós tratarmos de princípios, porque hoje nós vivenciamos uma era do CSI. Né? Então, o sujeito assiste o CSI e aí ele já é perito. Né? Então, ele já pode se habilitar, ele já está à disposição, ele faz cartões de visita e acaba aí comprometendo muitos trabalhos. Por que esse profissional está, de certo modo, equivocado? Né? Porque ele está considerando todo o proceder dele com base em ferramenta. Né? E quando ele não considera princípio, ferramenta seria o último laço que ele poderia se vincular para fazer uma perícia. Então hoje a pessoa vai lá, faz uma pesquisa no Google e ela encontra algumas ferramentas e ele não um perito, ele não é um profissional de computação forense. Ele não atende regras, princípios, normas, ele não consegue reproduzir, ele é um operador de ferramentas, só isso. Né? Então ele sabe que existe uma ferramenta chamada lá Incase, ou chamada FTK, ou chamado Inuf, ou Helix, e através dessa ferramenta ele vai conseguir obter alguns resultados, mas ele não sabe o método, ele não sabe o que está rodando por trás daquele binário, e são situações que comprometem um laudo, sobretudo com o novo Código de Processo Civil, que eu vou dar uma pincelada para vocês também na nossa explanação. Né? Então, esse profissional que quer trabalhar com computação forense, ou que deseja auxiliar não só o judiciário, mas ser assistente técnico em escritório de advocacia, antes de conhecer a ferramenta, ele tinha que conhecer o procedimento, e antes de conhecer o procedimento, ele tem que conhecer o método, e antes de conhecer o método, ele deveria conhecer o princípio, para que então, diante de um caso real, envolvendo informática, ele saiba efetivamente o que ele vai usar e quais são os resultados. Então é muito importante que a gente, sempre que tem oportunidade de tratar de computação forense, seja na OAB, seja em outras instituições, que nós chamemos a atenção dessas pessoas em relação à importância de você observar princípios e procedimentos. Né? Há 10, 15 anos atrás, quando nós começamos, não existia nem boas práticas, e hoje eu tenho normas ISO que regulamentam a computação forense. Então engana-se aquele que vai fazer de qualquer modo e que isso vai ser aceito. Né? Um bom advogado, e esse é o primeiro passo, vai saber explorar aquele laudo incompleto, vai saber quesitar e no máximo, aí, no mínimo, vai substituir esse profissional, infelizmente. Né? E no máximo a gente tem inabilitação, alguns casos negligências graves, ocorrendo falsos positivos, falsos negativos. É preciso que se chame a atenção, né, da exata dimensão do risco que é uma lide ou um litígio do senhor ou da senhora cair na mão de uma pessoa que não é preparada, que assistiu o CSI e comprou uma ferramenta. Né? E essa pessoa pode estar habilitada aí, se passando por perito. Né? Então é um problema sério que nós temos, acredito que em todas as áreas, mas essa área aqui é bem complicada. Tá? Legislação, então nós vamos tratar como é a perícia da informática no direito. Vamos fazer então esse link, né? Ou seja, como é a legislação em relação à habilitação, como é a legislação em relação a laudo, a produção probatória, a impedimentos do perito, como é a legislação na questão do exame técnico, da quesitagem. Tudo isso é importante para que o advogado saiba como explorar da melhor forma a prova pericial. E para que o profissional também saiba agir tranquilamente. Como atuar em juízo, né? Como atuar como assistente técnico, como atuar como perito ad hoc, como perito oficial, como perito judicial. São algumas dúvidas que normalmente pessoas da área de TI têm. E a gente vai tratar também. E por fim a gente fala das perspectivas futuras, né? Que espera essa perícia? Quais são os desafios? Né? Computação na nuvem, redes sociais, Big Data, BIOD, Marco Civil da Internet,
Lei Carolina Dickmann, são só alguns, né, alguns pontos aí que estão chegando agora e que vão, sem dúvida alguma, enaltecer essa perícia. O novo CPC mudou completamente a prova pericial, o novo Código de Processo Civil, né, Lei 13.105, então o que nos espera em relação à computação forense. Então, saindo daqui, passando uma noção do que é a computação forense, das oportunidades que tem, dos princípios, das melhores práticas que nós temos hoje, eu me dou por satisfeito, né? Logicamente que essa é uma disciplina que existe muito a se estudar, existem certificações, e eu vou passar também essas certificações para vocês. Bom, quando nós falamos de computação forense, hoje nós temos que nos remeter ao conceito de criminalística, né? Primeiro ponto é isso, né? Computação forense, ao contrário do que alguns pensam, né, não é informática jurídica, faço jus aqui à comissão em que sou vice-presidente na casa, ou não é também o uso da computação no fórum, né, o uso da computação para o processo eletrônico. Nós tivemos casos de cursos de computação forense ou palestra que o profissional veio porque ele queria entender processo eletrônico, né? E não tem a menor distinção. A computação forense está ligada a uma ciência, que é a criminalística, que usa das demais áreas do conhecimento para contribuir em juízo. A criminalística, então, ela se vale de outros conhecimentos, de outras ciências, para esclarecer uma lide, um ponto controvertido. Então, tendo uma lide do Estado em face do indivíduo, ou entre dois, ou intersubjetiva, isso é levado ao judiciário, e o juiz, o magistrado, então, diante de um ponto complexo, de uma controvérsia em que ele não pode dizer o direito de imediato, ele vai se valer dos conhecimentos que ele tem, né? Então, eu tenho grafotecnia, documentoscopia, perícia ambiental, perícia biológica, uma série hoje de perícia contábil, avaliação imobiliária, que os senhores já estão acostumados. São aquelas perícias de lote, né? Tem muito mais volume hoje, né? E também nós temos a fonética forense, também, uma área que tem crescido muito também. E nós temos aí especificamente como a mais nova, a mais embrionária, a computação forense, né? A computação forense é uma área pericial extremamente nova, recente, e vem crescendo absurdamente acompanhando essa transformação social. Então hoje ela tem uma relação, ela se situa entre a ciência da computação e a criminalística, né? É indispensável ter conhecimento de tecnologia para atuar nessa área, né? Infelizmente, hoje nós nos deparamos com engenheiros civis, contadores, administradores, né, se aventurando nessa área. E com laudos absolutamente pobres, né, pouco profundos, porque não reconhecem as suas limitações no que diz respeito a atribuições do juízo. Então, o primeiro ponto, quando chega uma perícia grafotécnica lá no nosso escritório, na Legaltec, é declinar, né, com louvor, e não tentar fazer. Muito isso se evoluiu. A princípio, os primeiros litígios que eu tinha em relação à computação forense envolviam basicamente direitos autorais, né, software. Então é isso que eu tinha 20 anos atrás. Então muitos advogados se habilitavam, etc. E, bom, para constatar uma contrafação não é algo tão difícil. Existem algumas métricas, etc. Mas hoje evoluiu-se muito, né? A gente tem perícias aqui complexas, por exemplo, em telecom. Então nós somos nomeados para avaliar um bypass de telefonia numa empresa. Então a empresa ela economizava a telefonia móvel de forma ilícita, né? Então ela fazia com que chamadas à distância ou internacionais fossem feitas a custo local. E você vai lá e vai tentar reproduzir esse cenário e constatar se houve o ilícito, quem deu autoria, se é possível reproduzir isso. Então mudou-se muito. Conhecimento em computação é indispensável. E entre a computação e a criminalística, nós temos hoje a computação forense, que é o tema da nossa palestra, sinônimo de perícia e informática. Então, quando eu falo em computação forense, colega que vai atuar na área, ele precisa ter em mente esse cenário aqui, né? Um cenário bem simples, que mostra onde nós estamos. Então, olha lá, eu vou fazer uma perícia. Existe alguma norma, alguma regra, né? Existe alguma lei que trate da perícia? E aqui nós temos esse mapa aqui. Primeiramente, eu tenho que observar lá em cima os princípios. Existem princípios que são consensos da academia ou da comunidade científica em computação forense, que são absolutamente inquestionáveis, já são elevados ao status de princípio. O que eu devo, o que eu não devo fazer com a evidência,
como me comportar diante de um computador. Se eu chego numa cena do crime e o computador está ligado, eu desligo ou não desligo, ou hiberno, para que a memória vá para um arquivo de retorno. Cada procedimento, cada princípio, ordem de volatilidade, por exemplo, o que eu vou coletar primeiro num computador, tudo isso já existe em princípios. Eu vou citar para os senhores. Abaixo dos princípios eu vou ter os métodos. Aí sim, né? Os métodos são os procedimentos, são lá, digamos assim, como proceder de acordo com cada objeto do exame, né? Então lá, eu vou periciar uma HD, vou periciar memória, vou periciar um celular, vou periciar cada artefato distinto, eu posso ter um método. Dentro desse método eu tenho procedimentos, ou seja, o procedimento está abaixo de método, ou seja, como eu vou seguir uma perícia? Olha, numa perícia dessa natureza, observe primeiro esse ponto, primeiro reinicie, depois observe a memória e assim por diante. E abaixo de procedimento eu tenho técnica. O que é técnica? Não diz só o que fazer, como o procedimento diz. O procedimento diz o que fazer. A técnica vai lá e diz como fazer. Execute esse comando, faça essa clonagem, cheque o hash, copie esse dado e assim por diante. E aí sim nós temos lá, de forma isolada, algumas ferramentas que automatizam, né, as técnicas. Tá? Então as ferramentas aí é o último estágio de atuação. Logicamente que com prazos exíguos, como os prazos que nós temos hoje em juízo, as ferramentas automatizam e muito. Né? Então você tem lá 35 teras para indexar, apagados, formatados, não só formatados logicamente, mas fisicamente, e você tem que extrair informação de lá. Tá? Para 10 dias. Né? Ou então você tem lá 14 milhões de e-mails em que você tem que fazer buscas em relação a determinado conteúdo suspeito ou conteúdo ilícito. As ferramentas elas vão automatizar. Dentro das ferramentas nós temos técnicas. A ferramenta reproduz uma técnica. Né? Como por exemplo, né, uma ferramenta Foremost, por exemplo. Essa ferramenta ela vai lá e procura no espaço não alocado do disco informações. E como que ela identifica no disco que já não tem mais nenhum padrão, não tem mais nenhum sistema operacional? Ela procura pelo magic number dos arquivos, ou seja, são padrões que cada arquivo possui, único e exclusivo, que permite dizer que aquilo ali, aquele fragmento, um dia foi uma foto, ou foi um doc, ou foi um PDF, ou foi um arquivo qualquer. Então são informações que eu tenho. A técnica é essa, a ferramenta vai lá e automatiza essa técnica. Ok? Quando eu tenho métodos que começam a ser reconhecidos pela comunidade, começam a ser avalizados, certificados, eu falo de melhores práticas. Tá ali, ó, em ciminha ali, melhores práticas. Então existem alguns métodos que já foram elevados a status de melhores práticas? Existem. Existem sim. RFC 3227 eu vou passar para vocês. São métodos que já são reconhecidos. Por quem? Pela academia, pelo law enforcement, ou seja, pelo governo, pelas autoridades de investigação, são métodos reconhecidos. Então é importante que os senhores, que as senhoras utilizem métodos que são reconhecidos, para não ter problema amanhã ou depois um laudo pericial e tenha que refazer ou tenha que se rebolar, né, para explicar como chegou nesse resultado, como fez essa conclusão, ou seja, como fez essa dedução. Padrões eu tenho. Padrões estão acima de melhores práticas. Estou começando agora, esse é o cenário da computação forense. Estou começando agora a estabelecer padrões. Já existem alguns padrões. Quando eu falo em padrão, eu falo em norma. Né? E a ISO, a gente já tem algumas normas ISO, que eu vou deixar para os senhores e para as senhoras, para que se aprofundem, que já tratam de melhores práticas na computação forense. Então esse é o primeiro passo, né? Você chegar num treinamento em que o cara só te passa a ferramenta, e normalmente é o que o aluno quer ferramenta. Né? Então me passa um drive aí, me passa um disco, me passa uma máquina virtual, mas é preciso a gente saber o que está por trás. Né? Porque o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal dizem que o perito ele tem que descrever como ele alcançou esse resultado. E não dá para eu falar, ó, executei a ferramenta, saí, voltei e já estava funcionando. Não dá para ser next, next, finish, né? Ou seja, ser operador de ferramenta. Essa é a crítica que nós fazemos em relação à computação forense. Quando eu digo que é nova, os números não mentem. Né? A gente começa a ter um crescimento de crimes computacionais nos anos 80 e 90. Acho que nos anos 80 e 90 era via disquete, né? O maior crime computacional. Você carregava um vírus no disquete e trafegava. E as autoridades começaram a se especializar sobre o tema. Puxa, e agora? Né? Alguém lá cometeu, destruiu o meu computador, alguém copiou indevido meu conteúdo, meu software,
E nós nunca pensamos como atuar nessa questão, né? Como, enfim, fazer frente a isso, investigar, tratar essas questões. Lá em 1984, o próprio FBI já estava lá se estruturando uma área específica de análise computacional. Então veja, né, algo que aqui só chegou nos anos 2000, né, os departamentos de investigação informática. Na década de 90 nós temos a área 3 da Polícia Federal. Em 1984, os Estados Unidos já prestava serviço e atendimento às demais unidades do país na área de computação forense. Já em 95, nós temos algumas citações, né, como por exemplo aqui no livro do Rosenblatt, que ele já previa, né, isso é recente, né, história recente, que coletar, analisar e preservar evidências digitais iam ser o grande desafio das autoridades nos anos 90. Eu digo mais, né? É o grande desafio das autoridades hoje, em que você usa um WhatsApp, né, uma rede social ponto a ponto, em que não existem listas de grupos, em que os grupos são secretos, que não existe ID de usuário e que você não aceita se entra ou não, um belo dia te colocam. E quando você vai fazer uma quebra de sigilo, a resposta que o Facebook dá é que ela não terminou, não completou a aquisição do WhatsApp ainda, e que segundo, ela não guarda nenhum dado, e que terceiro, tem o número de telefone. Então o problema é de quem tem o telefone, vai lá e quebra a operadora. Vocês conseguiram ter uma dimensão da diferença de você tratar um Snapchat, um WhatsApp, um Telegram, um Wickr de uma rede social? Então nós vivemos numa situação em que as próprias redes sociais acabam sendo antiforenses. As redes sociais elas acabam beneficiando, acobertando os criminosos. São diversos casos em que nós assessoramos advogados e que a resposta é essa mesmo, a rede social defendendo um conteúdo. Não, esse conteúdo deve ser mantido. Né? Eu não tenho por que fornecer esses dados, eu não estou sobre as suas leis. Será que lá em 1995, né, o Rosenblatt já tinha essa percepção, né, que esse é um grande desafio? Quando eu falo em Big Data, hoje eu tenho um volume infindável de informações, não, de dados desestruturados, e que para que eu possa investigar, o que eu possa tratar, eu vou ter que usar ferramentas de processamento em massa, eu vou ter que ter tecnologia hoje, né? Nos centros hoje de prevenção de eventos. Eu não tenho dúvida que hoje o grande desafio da computação forense são as redes sociais. Porque se você consegue mapear as redes sociais e consegue analisar comportamentos, você vai conseguir extrair uma série de informações. Mas e para fazer isso? Você tem uma série de limitações. As próprias APIs das redes sociais que não te permitem fazer muita coleta, dentre outras questões. Uma questão que a gente tem hoje é a computação na nuvem. Você chega numa busca e apreensão na empresa, ele fala, fica à vontade. Meu servidor está no Sri Lanka, eu tenho só um monitor aqui, você quer que eu faça o login? É isso. Ou você chega para fazer uma apreensão de disco, ele fala, não, eu uso Team Client. Ou seja, os meus computadores não têm HD. E aí? Mas você está usando o sistema operacional. Sim, o sistema operacional está licenciado. Mas eu só estou emulando ele aqui. Não é cópia, é emulação. Percebam, teses de advogados, né? E que acabam prejudicando muito. Então são vários os desafios. Engana-se, né? Aquele colega que vai chegar e vai ter sempre bonitinho, pronto. Chega num cenário e você tem a criptografia, por exemplo, que é outro problema. Então o camarada cifrou o disco com TrueCrypt, com BestCrypt ou com outra BitLocker e outras ferramentas que estão à disposição hoje no Google. Lá o cara baixa. E ele consegue dificultar a atividade pericial. Então, esse desafio ele é constante. Eu indico para quem se interessa na área pesquisar essas técnicas. São técnicas antiforense, por exemplo. Né? Técnicas que queimam evidências, que não permitem que a pessoa seja identificada. Hoje, os próprios navegadores fornecem isso. Você pode navegar anônimo, safe browsing, por exemplo. Né? Você pode baixar lá um proxy, ou acessar um proxy, que te permite navegar de certo modo anônimo. Então existem uma série de técnicas que você pode dificultar a reconstrução do que aconteceu naquele incidente, naquele cenário. Então esse é um desafio que nós estamos sempre buscando fazer frente, mas não é fácil. Nos anos 2000, né? Então nós chegamos aqui nos anos 2000, nós temos o crescimento dos padrões, eu não diria padrões, mas melhores práticas para a computação forense. Eu vou deixar essas 4 melhores práticas aqui para vocês. Tá? O SWGDE, o Scientific Working Group on Digital Evidence, tem boas práticas para a computação forense. Eu uso,
nos meus laudos aqui, né, na Justiça Estadual, e em processos administrativos também. Um guia de como você proceder, um guia grande. Né? Então você vai, de acordo com a evidência, ele te trata questões que você deve observar. Isso é muito importante, né? Você tem um checklist. Às vezes você esquece de fazer uma checagem, depois que você terminou de rodar a máquina, você, puxa, isso seria relevante. Né? Então, sempre o preparo, né, de uma atividade forense, de uma investigação, ele envolve todo um cuidado com o que você vai analisar e qual a sequência, para você não prejudicar o seu trabalho. Tá? SWGDE. Segundo o guia da IOSCE, que é uma organização internacional de computação forense, também antiga. Esse guia ele é pequenininho, são princípios. São princípios que nós vamos observar. Por que eu estou citando isso? Porque isso aqui valoriza o seu laudo, valoriza o seu trabalho. Você está evitando questionamentos, né? Você está colocando como você seguiu, o que você se amparou. Né? Você não criou esse método na sua cabeça e foi fazendo. Né? Eu lembro que lá atrás nós éramos nomeados para perícias de comparação de desenho industrial. Então imagine, né? Você comparar que essa xícara é igual àquela xícara. E aí? Quais os critérios que você utiliza para comparar se uma xícara é igual a outra xícara? Né? Então, cada um valia de um método, de uma técnica, elementos visuais, enfim, questionário, pesquisa. Hoje nós temos alguns métodos já para isso, que te dão um percentual de igualdade entre uma peça e outra, entre um computador e outra. Né? Cito aqui um método de um amigo muito considerado, que é o método RASPI, R-A-S-P-I, que é de um perito aqui também, habilitado no Foro Central e outros foros, em que você consegue fazer comparações. Né? Ou seja, exatamente qual percentual de igualdade entre um computador e outro. Né? Então você tem uma série de... Isso é um método, né? Ou seja, ele te dá... Você seguiu um procedimento. Para a computação forense não é diferente. O terceiro guia é o da ACPO, né, que é bacana também esse guia, é a Polícia do Reino Unido. Ela montou um guia bem completo em relação à computação forense, completamente aplicável ao Brasil, né, porque evidência informática é evidência informática. O Dan Farmer fala que os sistemas computacionais não evoluíram nos últimos 40 anos, ou seja, a forma com que os computadores tratam os dados não mudou nada nos últimos anos. O que pode ter evoluído são as capacidades, o processamento, a memória, mas a forma com que a computação trata os dados é a mesma. Então isso é interessante, porque você consegue ter uma noção exatamente do que fazer. Né? E a RFC 3227, o que é RFC? Chama-se Request for Changes. É como se fossem normas, né, que são editadas, expedidas, ficam catalogadas para as mais diversas atividades. Padrões. Por exemplo, eu tenho um padrão para e-mail. Quem pensa que um e-mail foi feito de qualquer jeito, não. Né? Um e-mail ele tem cabeçalho, ele tem header, ele tem remetente, ele tem destinatário, ele tem assunto, ele tem a origem do IP. Tudo aquilo está documentado em um padrão, RFC. E a RFC para a computação forense é essa, 3227. É um guia para coleta, preservação e análise de evidências. Essa RFC é tão bacana que ela até te passa algumas ferramentas que ela reconhece como homologadas. Por que é importante o perito fazer isso? Porque, primeiro, o perito nunca usa as ferramentas do próprio sistema comprometido, porque essas ferramentas podem estar contaminadas, podem ter um rootkit, pode ter, enfim, um script rodando, ele leva os seus binários. E essa norma ela traz, então, quais são os programas, os códigos que o advogado ou que o perito ele pode levar para conduzir um exame. Então, são práticas que até hoje permanecem válidas. Tá? Em relação à prova de informática, ela segue as mesmas regras, né, da produção de outras provas, isso é normal. Né? Então tá lá, prova é um exame, a prova de informática é um exame. Porém, os processos, os métodos e os procedimentos vão mudar de acordo com o objeto. É diferente de um exame de DNA, por exemplo. Né? O exame de DNA, você aplica a mesma técnica, o mesmo método e você vai ter lá o resultado. Né? Na computação forense ou na perícia informática, o objeto vai demandar um método. Você primeiro vai analisar qual é o objeto da sua perícia e aí então vai adaptar o método. É uma perícia de memória? É uma perícia de disco? É uma perícia de software? É uma perícia de rede? Eu vou fazer uma interceptação autorizada de tráfego? São questões que eu vou primeiramente pontuar
para depois definir como eu vou proceder. Dizer que existe um método único, né, é engessar a computação forense. Não é verdade. De acordo com o objeto, com o escopo da perícia, eu vou ter um método específico. Correspondentemente, eu vou ter ferramentas próprias para fazer esse trabalho. Então, esse também é o grande destaque da computação forense, porque ela não tem um método padrão. Ela não tem uma única norma, um único caminho, um único proceder. A cada objeto, a cada caso concreto, nós vamos fazer essa reflexão em relação ao qual método seguir, qual método mais eficaz, quais as ferramentas e quais os resultados que eu espero. Ok? Bom, conceito de computação forense, né? Área das ciências forenses dedicadas ao uso da informação produzida, armazenada, transmitida por computadores como fonte de evidências em investigações, auditorias e procedimentos digitais, né? Então, diante de um delito, diante de um incidente, de uma fraude, de um golpe, eu vou conversar com as principais testemunhas, que são as máquinas. Quem conversa com essa máquina é quem entende a linguagem dessa máquina. Quem entende a linguagem dessa máquina é o perito, é quem se especializa, é quem estuda para coletar evidências, para reconstruir o passado, entender o que aconteceu, apurar não só a materialidade, ou seja, o que aconteceu e se aconteceu, mas principalmente, se possível, apurar a autoria. Quem foi o responsável? Quem vazou a informação da empresa? Quem criou aquela página fake? Quem excluiu esses arquivos? São algumas questões. Quem fraudou financeiramente o cliente? São algumas questões, são algumas perguntas que esse profissional ele deve estar disposto a responder, ou pelo menos chegar próximo a esse resultado. Lá no Wikipedia também tem uma conceituação, né? Computação forense consiste no uso de métodos científicos para preservação, coleta, validação, identificação, análise, interpretação, documentação e apresentação da evidência digital com validade probatória em juízo. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, são aptos a provar a verdade de um fato, né? Mas nós não podemos levar isso ao pé da letra. Existem situações em que eu trabalho numa prova que valorizam mais ainda. Uma delas é o laudo pericial, é a correta custódia, é o correto transporte, é o registro adequado de como se deu a perícia. Tudo isso dizem os especialistas que aumenta o evidential value da prova, que nós falamos hoje que é o valor probatório. Isso fica mais claro para o juiz poder decidir com base numa perícia bem feita, bem realizada. Esses dados aqui, preservação, coleta, validação, identificação, análise, são as fases da computação forense. Basicamente, eu vou superar todas essas fases quando eu atuar com uma perícia na área de informática. Primeiro eu vou lá, vou coletar, vou identificar, vou validar essas provas, vou fazer análise. Dessa análise eu vou produzir um relatório, o chamado laudo pericial, e de posse disso eu posso até apresentar esse laudo. E o novo Código de Processo Civil ele traz essa prova, chamada prova simplificada, né? Em alguns casos o perito ele vai reproduzir isso em juízo, vai tecer as suas considerações em relação ao caso em que as partes controvertem, ok? Alguns casos, né, em que rapidamente que mostram como a perícia ela é decisiva ou ela auxilia, né, de certo modo, na investigação. Esse é o ator, né, aquele Vinícius Romão, há um bom tempo atrás, foi em 2014 isso, ele foi confundido, né, com um criminoso, foi preso, etc, etc. E o próprio reconhecimento das vítimas assim direcionavam para eles, mas diante de uma análise em circuito fechado de TV, foi possível, o advogado pediu isso, pediu as imagens do circuito fechado de TV, conversando com a vítima e aprimorando, né, melhorando a qualidade desses vídeos, foi possível identificar que o paradeiro dele ou que a rotina dele era outra nesse momento do crime, ou seja, completamente distinta da rotina real do criminoso, daquele que efetivamente cometeu o crime, né? Pode parecer algo simples, mas isso deixa rastros, né? E hoje é impossível dizer que a gente não está sendo monitorado a todo momento. O grande desafio hoje é a qualidade desse conteúdo, é coletar isso num DVR, né? Perícia informática hoje você não vai só trabalhar num computador, mas um belo dia chega um DVR lá para você
recuperar dados de circuito fechado de TV. E nós temos ferramentas que faz isso. Vou citar uma para vocês que é gratuita, para quem quiser mexer depois, né? É o ForenVid. Uma ferramenta que você aumenta a interpolação, aumenta a qualidade, aumenta zoom, consegue fazer foco em rosto. Então eu digo que não faz milagre, mas é uma ferramenta que melhora muito a resolução de imagens de circuito fechado de TV, que por sinal já são péssimas na sua origem, né? São normalmente padrão VGA, só para você ter uma noção do que foi monitorado. Você não consegue identificar uma placa, um rosto, etc. E algumas ferramentas já tratam nesse sentido. Então você altera frame, aumenta a velocidade, verifica frame by frame, você extrai uma imagem específica, amplia essa imagem, clarifica, técnicas de clarificação, são técnicas muito usadas. Chega um vídeo prejudicado para a gente, nós vamos trabalhar nesse vídeo. São algumas técnicas em que é possível se aplicar, por exemplo, quando a perícia recai num DVR ou num circuito fechado de TV, né? Então, para ter uma noção, essa é uma ferramenta open source. Nós tivemos aquele caso também, né, do jovem, do João, né, do Pesseguini, né, que aparentemente ou supostamente teria matado os próprios pais, e nós temos nesse caso uma série de análises que decorreram da computação forense, e as contradições começaram, né, porque foi periciado o computador da casa e foi periciado o computador do garoto, né, e verificaram que não existiam indícios de qualquer tipo de busca de termos de busca, como por exemplo, né, como matar os pais ou sonífero, etc. E no computador identificaram que também não existia nenhuma indício de animosidade entre o filho e a família. Então, embora não seja decisivo, vejam, né, quantas informações eu consigo extrair de um equipamento hoje em relação a qualquer tipo, né, de delito, né? Nós temos um caso bem famoso, né, que já passa até no Investigação Discovery, né, daquele suicídio com temazepam, em que a princípio era um suicídio, depois descobriu-se, pesquisando nos termos de busca, de que não era efetivamente um suicídio, mas que o próprio marido a própria mulher tinha matado o marido, né? Então isso é uma pesquisa superficial, né, que normalmente a pessoa não teve o cuidado de limpar, de excluir essa ferramenta, ou de formatar o disco, ou de queimar HD, e assim por diante. Mas em todo crime hoje eu me relaciono com alguma evidência em que essa evidência está em suporte eletrônico, né? Está de algum modo ligado à tecnologia. Esse é o caso recente do ano passado, né? Aquele jornalista que foi morto, que foi espancado, e o primeiro passo, né, para que pudesse apurar os suspeitos foi fazer especificamente, né, a análise do computador e do celular dessa pessoa, em que facilmente foi possível traçar qual eram as suas conversações, ou seja, onde era o seu paradeiro e para onde ele tinha verificado. Esses equipamentos hoje são verdadeiros, né, rastreadores hoje, alguns com aí check-in, outros com GPS habilitado. Nós já tivemos casos em que a rede wireless salva lá no celular, ela foi possível apontar a presença dessa pessoa, especificamente em um local que ele disse não estar, né? Aquele histórico de rede wireless que 90% não limpa, né? E que tem até uma brincadeirinha, né, tá o marido, né? O marido e a esposa num motel, e o marido, olha, você já esteve aqui no motel? Falou, não, por quê? Nunca tive aqui, não, porque a internet entrou direto, né? E vale como indício, né? Se um dia chegar em algum local com a sua esposa e o celular dela entrar direto... Um outro caso recente, né, esse caso bem forte, né, porque a perícia usou lá um Cellebrite, né, que é um equipamento, o FED, de recuperação de dados. O menininho, né, reclamando, foi assassinado pelos próprios pais, né, e, bom, não existiam provas nenhuma. Então a perícia foi lá, pegou o celular, recuperou os vídeos, né, e todo mundo pôde ver os vídeos. Não preciso ficar repetindo, né? O caso é mais recente. O pai ficava filmando o filho nervoso, etc. O filho com espada, né? E isso foi bem contundente, né? Então, ou seja, apagado já, e, enfim, aquilo que é apagado efetivamente, né, não é apagado, a menos que haja uma sobrescrição, haja todo um cuidado para fazer o que nós chamamos de wipe, né? Que é a técnica de sobrescrever o disco várias vezes, impedindo ou prejudicando uma recuperação. E o caso recentíssimo, né, do piloto da Germanwings, né, que já a perícia
coletou os dados e verificou que ele procurou no seu computador métodos para cometer suicídio, né? Assim, existem vários, né? Alguns só para a gente ter uma noção. Citei crimes, mas não fiquem pensando só em crimes, né? Ah, é só crime. Não, a gente tem muitos casos tributários, casos cíveis, casos trabalhistas, em que a perícia é decisiva, né? Alteração de ponto remoto é o que mais chega para a gente, né? Já fazendo um trocadilho aqui em relação ao proceder, ao dia a dia da perícia. Camarada que acessa via terminal remoto, não foi lá, entra no sistema de ponto, faz alteração, etc. Altera a catraca também, porque às vezes a catraca está online também. Então ele consegue alterar tudo para poder efetivamente dizer que estava trabalhando, né? Alguns dos cenários. Então, quando nós falamos da perícia, ela está presente aonde? Primeiro, nos crimes informáticos próprios, né? O que são os crimes informáticos próprios? São os crimes em que a informática os dados ou a privacidade é o bem jurídico ofendido. Que crimes são esses? Invasão, indisponibilização, crimes praticados por meio de vírus, trojan e assim por diante, ataques de indisponibilização de serviço, ataque de DOS, onde a informática é o bem ofendido. Indisponibilizei um servidor, por exemplo, tirei um site do ar, muito comum isso hoje, né? Vou lá, invado, faço um takeover, removo, tiro o site do ar, né? Dentre outros crimes que nós temos, ataques de negação de serviço contra serviços online, impedindo que esse serviço fique funcional. São alguns casos de crimes informáticos próprios que a perícia é indispensável. A perícia também está presente nos crimes informáticos impróprios. O que são os crimes informáticos impróprios, senhores? São os crimes em que a informática é simplesmente o meio, ponto. Ela não é o bem protegido. O bem protegido continua sendo a honra, a intimidade, a privacidade, o patrimônio, mas a informática ela foi o meio para a prática de crime, né? Então, lá, o desvio de dinheiro, né? Então a empresa nos contrata, teve R$200 mil desviados porque foi fazer um pagamento a um fornecedor e pagou um estranho e não percebeu. Então nós vamos fazer todo o caminho reverso, toda a investigação para poder chegar à autoria de quem efetivamente recebeu o dinheiro. Casos graves como esse, de importação, de exportação, casos simples, como um site de leilão, por exemplo, em que a pessoa recebeu um comunicado que o produto dela havia sido vendido, estava no mercado pago e que ela poderia já mandar o produto. E ela manda o produto e espera. E um belo dia ela entra em contato com a empresa e a empresa fala, olha, eu não mandei esse e-mail para você. São alguns dos casos que acontecem, né? E hoje vem lesando muitas pessoas. E não só em crimes informáticos próprios ou impróprios, onde a informática é o meio, difamação, calúnia, injúria, a informática hoje está muito presente, né? É meio de prática de crime, mas em crimes de qualquer natureza. Ou seja, coloquei até em vermelho, né? Crimes não informáticos, hoje a perícia ela é absolutamente relevante, tá? Então, como aqueles casos que eu citei para vocês, os crimes não são informáticos, nem próprios nem impróprios, mas de algum modo foi preciso o apoio de algum profissional na área para fazer análise, tá? E não só em crimes, hoje eu tenho procedimentos administrativos, tributários, eleitorais, que vão gerar questões hoje em que, ponto controvertido, ok, nomeie-se um perito para que ele possa esclarecer esse ponto técnico que A diz algo, B diz outra situação e ele vai dizer então o que realmente se passou nesse cenário, tá? Casos em que a perícia está presente, nós podemos citar propriedade intelectual, sem dúvida alguma é o principal, né? Hoje a perícia em informática e a perícia em propriedade intelectual é muito crescente. Nós temos uma lei, né? A Lei 9.609 de 98, importante a gente ter em mente, a lei do software, que protege aí a questão da titularidade do programa de computador. Nós temos a Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais, e hoje nós temos com a internet N novas formas de se piratear um produto, né? Ou seja, cracking, pessoa que vai lá e tira as proteções, remove os DRMs, todas essas questões que envolvem propriedade intelectual hoje é nomeado um profissional. Concorrência desleal, muito comum também, né? Então eu tenho lá a Lei
9279 de 96. Né? Essa lei 9279 de 96, no seu artigo 195, ela traz os casos de concorrência desleal. E concorrência desleal eu tenho muito hoje. Né? Então, cidadão que está dentro da empresa e está copiando as informações da empresa, cidadão que está dentro da empresa e está negociando via e-mail com outro, cidadão que está desenvolvendo um software ou um produto na empresa e está desenvolvendo outro em paralelo. Né? Alguns casos de concorrência desleal. Camarada que faz um anúncio patrocinado no buscador e coloca o nome do outro concorrente como palavra-chave. Né? São algumas das questões que comumente chegam para análise pericial. Responsabilidade por falhas de sistemas, isso é muito comum. Tá? Então vamos lá. Tinha um ERP sendo implantado na empresa, não deu certo, a empresa culpa a desenvolvedora culpa a empresa, que não designou um responsável pelo projeto, ou mudou o escopo, o sistema funciona, não funciona, nomeia-se um perito. Então o profissional vai lá e vai analisar, avaliar o sistema, avaliar se está funcional, se tem erro lógico, se tem erro de programação e quem é o responsável por esse erro. Né? Ou seja, a quem atribui-se essa falha. Uso indevido de telecomunicações, muito comum hoje. A criatividade, né, para burlar hoje telefonia, ela não tem limites. Né? Então a pessoa consegue hoje comprar um equipamento vendido lá na Santa Efigênia, que se chama Simbox. Né? Ele pega aquele Simbox, aí ele compra um plano corporativo na empresa dele e coloca os chips nesse Simbox e aí ele faz ligação nesse plano corporativo para Natal, para João Pessoa, para Brasília, mas quando ele vai ligar para a pessoa, ele não liga para a pessoa, ele liga para o SIM e o SIM direciona a ligação. Então, para a operadora, ele está pagando ligação local, mas na verdade ele está fazendo uma ligação interestadual. E a operadora tem técnicas para isso. A operadora usa números de retorno para verificar por onde está passando isso e uma hora isso vai para o judiciário. Porque o cara é cortado, né, se sente no direito de entrar com uma ação de danos morais contra a operadora e a operadora vai lá e junta um belo laudo pericial mostrando a fraude. Né. Então, esses casos são muito comuns. Possibilidade ou impossibilidade de fazer determinada conduta informática, muito bem. O advogado processa o WhatsApp hoje e pede o histórico de conversações dos últimos 30 dias de um grupo específico. O Facebook vai lá e fala, esse cumprimento dessa obrigação, o juiz defere, né, sob pena de multa diária, o Facebook vai lá e fala, esse cumprimento de obrigação é impossível. Eu não registro isso, eu não tenho acesso. Bom, e aí, pode ou não pode cumprir? O advogado entra com uma ação de direito ao esquecimento. O cliente dele foi condenado por um crime grave há 5 anos atrás, já pagou a pena, já transitou em julgado, não deve mais nada, mas ao se pesquisar pelo mesmo no buscador, as notícias do crime são sempre as primeiras. Processo, nunca notícia boa, né? Processa o buscador e o buscador, não, né? Isso é orgânico, eu não controlo, eu não tenho como remover esses resultados, isso depende dos outros sites, isso é liberdade, etc, etc. Eu não tenho tecnicamente como interferir, é um algoritmo, etc. Vai para a perícia, né? Ou seja, bom, eu não vou conseguir julgar isso daqui. Vamos ouvir um especialista. Dentre outros casos em que A diz que é possível, B diz que não é possível, certamente esse é um caso em que a perícia é importante. Ou seja, se os senhores estão advogando, insistam na perícia, se estiverem peritando, sem dúvida alguma, é um caso de atuação. Né? Defeitos em produtos informáticos, basicamente é isso, né? Ou seja, meu tarifador está errado, eu estou pagando muito mais de telefonia, ou meu equipamento tem um problema sério aqui, eu preciso constatar esse problema para que eu possa agir. Nós tivemos um caso, foi uma ação coletiva, foi 130 titulares de um celular de um modelo X, especificamente, que apresentava problema e precisava de um laudo para fazer efetivamente essa disposição. Um caso semelhante, a pessoa trabalhava com investimento em bolsa e precisava do operador, ou seja, do sistema, e esse operador sempre fora do ar, né? Ou seja, não funcionava. Apuração de autoria de fatos é muito comum, né? Então, olha, preciso saber quem está por trás desse IP, desse e-mail, desse perfil, dessa página, etc. Ou seja, conduza esse processo e, logicamente, nós vamos precisar da contribuição dos provedores de conteúdo. Mas isso também é muito comum. Recuperação científica de dados, ou seja, o disco apagado, o celular zerado,
a agenda limpa e que é submetido para que nós, com ordem judicial, façamos a recuperação. Então, coloco na bancada, ou coloco no recuperador, ou se for celular, na recuperação de dispositivo móvel, e verifico o que nós vamos encontrar, né? Isso é muito comum também. Então, é errôneo dizer, né, que computação forense é recuperação de dados. Não, não é. Mas é uma das atividades que podem ser feitas pelo profissional. Acesso à internet deficiente, isso é muito comum hoje, né? Então a pessoa vai lá e está monitorando o link dela e verificando que está sempre deficiente, está abaixo do contratual, e ela nomeia então um profissional para fazer esse laudo e demonstrar especificamente que ela não está tendo a contraprestação devida para aquele serviço informático. Falhas em serviço de e-commerce, muito comum também, né? Então, há a necessidade de uma constatação técnica de uma falha. Análise de sistemas de informações financeiras, muito comum, ou seja, pessoas que operam valores, investimentos, não podem ficar indisponíveis e um belo dia o sistema cai. Perícias em áudio e vídeo também muito comum, ou seja, não só fazer transcrição, mas efetivamente apurar ou tentar identificar autoria, identificar trechos obscuros, identificar personagens em vídeos, são algumas das áreas. Até mesmo na área tributária, né? Recentemente nós tivemos um caso em que a pessoa usava um aplicativo de remessa para remeter informações para o fisco, e o fisco alega que não recebeu, né? Só que fomos fazer a análise e verificamos que existiam arquivos de retorno, tratamento de dados, e são situações extremamente graves, né? Ou seja, perdeu a remessa disso, vai pagar uma multa tremenda. Então, com base na perícia, constatamos que efetivamente tinha arquivo de retorno, ou seja, quem deu causa ao não recebimento não foi a estrutura do contribuinte. Então, são alguns dos casos para que a gente possa pensar sobre isso. Essa era uma estrutura de SIM card, né? Em que numa concessionária, né? Então a pessoa falava com o Brasil todo e pagava local, né? E basicamente faz a constatação de que efetivamente existe o bypass, que nós chamamos, né? No caso ilustrativo, mas é exatamente isso, o bypass, ou seja, você de algum modo se valer da tecnologia ou contornar as restrições impostas para poder levar alguma vantagem. Há alguns princípios em relação à computação forense. Primeiro princípio, o princípio da troca, né? O Edmund Lockhart, foi um perito também de Lyon, um dos primeiros da área de criminalística, e ele deixou bem claro, né, que todo contato deixa uma marca, toda relação deixa um rastro, e não é diferente com a informática. Até para apagar um arquivo, eu estou deixando uma série de rastros, né? Um arquivo apagado não significa dizer que ele não existe em outras áreas do sistema, como registro, como memória e assim por diante. É extremamente difícil você efetivamente eliminar por completo uma evidência de um computador. O camarada quer fugir com informações da empresa, anexou o arquivo, mandou e-mail, deletou o e-mail. Essa informação está lá de algum modo registrada, esse procedimento. E nós vamos poder recuperar com as ferramentas e técnicas adequadas. Princípio da ordem de volatilidade, outro princípio que é muito importante observar, né, e quem é advogado tem que tomar cuidado para verificar se o perito atentou para esse princípio. Muitas vezes o perito, o primeiro ponto que ele vai numa cena de um crime ou de uma fraude informática, ele vai no disco rígido, na HD, sendo que ele poderia deixar o disco rígido para um segundo momento. Basicamente, o princípio da ordem da volatilidade, ele nos diz que o que é mais efêmero, o que é mais volátil, deve ser coletado primeiramente. Basicamente isso. E ele nos traz uma ordem. Por exemplo, memória periférica, registradores, duram nanosegundos. Memória principal, nanosegundos. Tem que ser rápido na memória principal. Estados de rede, milissegundos. Processos em andamento, segundos. Disco, minutos. Mídias de armazenamento, anos. CD-ROMs, impressoras, dezenas de anos. Então, muitas vezes, o perito ele vai ou nos logs ou vai em disco, sendo que esse conteúdo persiste por mais tempo. Até a memória hoje, né, nós aprendemos lá na 4ª série, né, que quando desliga o computador a memória é limpa, né? E na verdade hoje eu tenho memória de 4, 8, 16 GB, então é extremamente difícil você zerar completamente uma memória. Nós fazemos isso na pós-graduação, né? A gente vai lá e recupera informações da memória de anos atrás, né? Por quê? É extremamente difícil você sobrescrever a memória, algo que era tão volátil não é tão volátil assim. Dentro da computação forense, eu tenho duas áreas que estão crescendo. A primeira é a computação forense em si.
A computação forense eu trabalho sempre com dados desestruturados, estruturados ou desestruturados. O que significa dizer? Pode ser que um belo dia você chega numa HD e ela não tem Windows, ela não tem C2 pontos, ela não tem pastas, né? Ela não tem nada. É um espaço em branco, espaço não alocado. Ou seja, eu tenho clusters alocados e clusters não alocados nesse sistema. Como eu estou mostrando aqui para vocês, o disco pode estar formatado e vocês vão ter que fazer o carving, ou seja, recuperar essa informação. Ou pode ser que não, o disco está lá intacto com o sistema, já está lá com a telinha de login, etc., para que vocês façam a perícia. E hoje tem crescido muito o e-discovery, né? Então é bacana falar do e-discovery porque o e-discovery você trabalha com grandes volumes de dados. Então não é dado apagado, dado excluído, dado deletado, mas são grandes volumes de informações que você tem que, por exemplo, identificar uma fraude, uma transação em e-mails, em registros de bancos de dados, em suporte de chamadas, né? Imagine lá um helpdesk, um telemarketing, etc. São dados que estão lá e que você vai ter que fazer essa triagem, usar técnicas para extrair informações. Um princípio interessante, né? O princípio da camada de ilusões. É o Dan Farmer que traz isso, né? O Dan Farmer e o Viet Sivanima, que é um princípio que muitas vezes nós não nos observamos. O usuário ele trabalha sob o capô do veículo, né? Então ele está ali na interface. Quando você abre o capô do veículo, você vê uma série de outras situações que estão lá. Um e-mail, por exemplo. O e-mail está ali, ó, ele é exibível na camada do usuário, tão somente. Tá? Mas esse e-mail, na camada de dados, ele é um bloco de dados indexado, o item B ali. Ó. E ainda assim, se eu descer mais uma camada, ele é padrões magnéticos, mais nada. Quanto mais eu desço as camadas, mais a realidade dos dados eu tenho, mas também o dado fica menos significativo. Né? E esse é o grande desafio do perito. O perito vai dar significado e vai dizer que aquele bloco de dados na camada B era aquele e-mail da camada A que já foi excluído, já foi deletado. Então, quando eu apago um e-mail, significa simplesmente que eu configuro aquele e-mail para não aparecer na camada do usuário, na camada de abstração. Não significa dizer que os dados não estão lá no disco ainda, no bloco B. E hoje eu tenho ferramentas que vão lá, varrem o disco, né, em busca daqueles padrões de dados no item B. Opa, isso aqui é um e-mail. E recuperam. Parcial ou totalmente. O importante é a gente dizer, ou pelo menos precisar que aquele e-mail existiu e foi excluído. Né? Olha um exemplo aqui, estou usando uma ferramenta, o FTK Imager, fica aí já para indicação para vocês, é gratuita, tá? O Imager é gratuita. Vejam lá. Quantos discos eu tenho, quantas informações eu tenho no espaço não alocado, ou seja, o camarada formatou o disco e não só formatou, né? Mas ele simplesmente formatou fisicamente. O disco não tem um sistema operacional, não está organizado, etc. E dentro desse espaço não alocado, um dos blocos de dados me mostra um programa, um executável. Poderia ser uma foto, poderia ser um vídeo, poderia ser aquele PDF que saiu da empresa, aquele e-mail e assim por diante. Tá? Então é extremamente difícil queimar informações eletrônicas. Extremamente difícil você zerar efetivamente e impossibilitar. O FTK ele já faz isso, ele abre o disco e já te mostra as informações que estão lá. Eu tenho outras ferramentas, como o Disk Digger, por exemplo, Foremost, que já fazem o carving. Eles extraem esse espaço não alocado e já dão significado para eles. Então você executa a ferramenta e ele mostra isso aqui, uma pastinha só de doc, uma pastinha só de planilha, uma pastinha só de e-mail, uma pastinha só de PDF. Né? Então ajuda muito aí, passando noções para os colegas advogados de como funciona a perícia. Né? Quando eu falo de perícia, esse arquivo não alocado, por exemplo, ele é uma evidência? Não, a princípio ele é um arquivo não alocado. Não, ele não é uma evidência, ele é um vestígio. Mas ele pode ser uma evidência. A partir do momento em que tem significado, realmente foi ele que saiu com esse arquivo. Foi ele que vazou, veio dele, ele copiou essa informação. Isso já vira uma evidência. Quando eu trato então de computação forense, eu preciso fazer essa distinção. Vestígio, indício, evidência e prova. Em ordem crescente. Vestígio, elementos materiais possivelmente relacionados ao fato. A HD do suspeito. Não, o suspeito está lá, hoje ele não vem trabalhar, o computador dele está aqui. Né? Vestígio. Indício, uma circunstância conhecida, provada, relacionada a um fato. Esse vestígio pode ser um indício. Né? E esse indício, esse vestígio ele pode se transmudar numa evidência. Quando o dado mais apurado ou vestígio verdadeiro dá certeza do que é evidente. E aí sim, sendo uma evidência, ou seja, comprovando um fato, um ato, um login, uma exclusão,
uma interceptação, um vazamento de informação, é que eu posso falar que é prova. Então eu não começo coletando evidências, eu vou lá e coleto vestígios, artefatos que podem ser uma evidência, que podem ser úteis num caso que os senhores estiverem atuando, seja judicial ou administrativo. Vestígio, indício, evidência, quando eu tenho mais certeza, o dado já está mais apurado, e por fim isso pode ser um elemento de prova. As evidências, para que eu possa valer, para que eu possa considerá-las em juízo, elas devem seguir esse contexto, elas devem ser admissíveis. Não adianta lá eu instalar um Trojan no computador do investigado, né? Apesar de algumas autoridades já reconhecerem que assim fazem. Não adianta lá eu instalar um monitoramento de teclado ou um backdoor no celular dele, etc., porque essa prova tem que ser lícita. Essa prova tem que ser autêntica, ou seja, estar relacionada ao incidente. Essa evidência tem que ser completa, tem que contar toda a história, né? Não adianta simplesmente ser um trecho. Não, tem um arquivo aqui. O arquivo suspeito foi encontrado no disco, mas eu não sei se ele copiou o arquivo, né? Eu coloquei até no blog recentemente como detectar a cópia do arquivo, ou seja, como saber se a pessoa saiu com o arquivo via pendrive. Essa evidência ela tem que ser confiável, não pode haver dúvidas sobre a veracidade dela e, principalmente, né, a evidência tem que ser compreensível. Os melhores laudos que eu já vi nessa área são de pessoas que têm formação jurídica também, que conseguem escrever, conseguem fazer o laudo, diferente de um técnico extremamente técnico, escova bit e não consegue deixar isso claro depois para dizer o timeline do que ele encontrou e quais foram as conclusões. Por isso que computação forense, né, são as duas situações caminhando juntas. Procedimento para a computação forense, para quem vai atuar com computação forense. 4 passos rápidos, né? Investigação e preparação. Primeiro ponto, né, eu vou preparar a minha investigação. Qual é o escopo? O escopo tem que estar bem definido, claro. Né? Quando você procura algo especificamente, você já consegue definir esse escopo, já ter as ferramentas aplicáveis. Você vai identificar aí quais são os recursos necessários, pessoas, ferramentas. Eu preciso definir isso antes. Não adianta chegar na hora lá e começar a pensar sobre isso. Segundo ponto, aquisição. Hoje, a Legaltech, por exemplo, a gente faz muita aquisição terceirizada, porque aquisição é tudo. Se você não coleta adequadamente, né, seguindo cadeia de custódia, tirando o hash dos discos, ou seja, calculando que a sua cópia é espelho da original, você pode prejudicar todo o resto da evidência. Então, nós fazemos a aquisição e preservação da evidência. Depois, ótimo, vem a fase de análise. Aí nós vamos identificar as ferramentas, as técnicas, vamos processar os dados e vamos fazer os resultados. Vamos interpretar os resultados. Normalmente uma equipe, não é uma pessoa só. E, quarto passo, resultados. Ou seja, eu vou apresentar via laudo. Normalmente tem duas situações, ou eu faço um draft quando é corporativo, ou se vai para a justiça eu já faço um laudo mesmo, né? Já trato isso como um laudo de assistente técnico, um laudo pericial, que o advogado está precisando para juntar isso no processo. Para a e-discovery, o procedimento é diferente, né? Lembrando, computação forense eu recupero dados estruturados ou não, pode ser um HD, pode ser um vídeo. E-discovery, grande volume de dados que eu vou analisar para buscar um fato ou ato para apurar um delito ou uma fraude. Tem diferença entre e-discovery e computação forense. Para e-discovery, esse é o procedimento. Eu vou deixar para vocês esse guia aqui, ó, o EDRM, e-discovery Reference Model. Vocês podem baixar depois. É um guia que trata de como fazer um e-discovery, ou seja, qual é o procedimento que você vai usar lá na sua empresa, no seu escritório, para conduzir um processo de e-discovery, ou seja, para apurar um fato em que as provas são eletrônicas. EDRM já vem sendo aí uma boa prática para e-discovery, tá? E-discovery Reference Model. Então, como que eu faço aqui? Eu identifico a minha evidência, preservo, coleto, processo, analiso, produzo o resultado e apresento. Lógico, dentre cada uma dessas etapas existem também uma granularidade que é importante que os senhores e as senhoras acompanhem. Tá? Em relação a e-discovery, é bem diferente você fazer um laudo de qualquer modo ou você fazer um laudo amparado por um padrão, por um procedimento ou melhor, prática citada. Um ponto importante em relação à computação forense é a cadeia de custódia. Muita gente que trabalha com perícia informática esquece da cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? A cadeia de custódia nada mais é do que documentar o transporte da evidência.
Então, desde a primeira pessoa que teve contato com a evidência até a entrega em juízo, todo esse trâmite ele é documentado em um documento. Que documento? Cadeia de custódia. Então, ela faz parte da gestão da evidência. Ela vai documentar o trânsito da evidência. Vai provar exatamente por onde a evidência passou, evitando o quê? Contaminação da prova. Se você não tem cadeia de custódia, a primeira argumentação do advogado é: quem garante que essa HD é a HD periciada? Quem garante que você não colocou essa informação aí dentro? Ele vai quesitar sim. Ele vai quesitar sim. É possível? Seria possível o perito ter criado, ou seria possível alguém ter criado esse arquivo aí dentro? Como é que você vai negar? Então, se você tem uma cadeia de custódia, você tem lá todo o trâmite da evidência, dificulta esse tipo de argumentação que pode aparecer. Um exemplo de cadeia de custódia, simplesmente aqui é o processo, né? Coleta, exame, análise e obtenção dos resultados. Um exemplo de cadeia de custódia, bem simples, né? Você define a evidência, olha lá, é um HD, notebook, 80 GB, modelo, fabricante, data, quem começou com ela, e aí por onde ela passar, ou seja, se tiver mais pessoas que vão lidar com essa evidência, que essas pessoas possam então colocar a sua assinatura ali. Porque essas pessoas são pessoalmente responsáveis pelo trâmite, pela evidência, pela integridade desse dispositivo. Tá? Falando de princípios, isso é fundamental quando eu trato de perícia em informática. Milagre, existe algum modelo, uma referência, uma prática para a cadeia de custódia? Existe uma norma, a STM D4840. Olha lá, a STM D4840. É um guia de melhores práticas para a elaboração e manutenção de cadeias de custódia. Logicamente que se aplica a cadeia de custódia de qualquer perícia, mas também é aplicável à computação forense. A STM D4840. Tá? Então ele tem lá como fazer, como escriturar, como assinar, como utilizar. Bacana essas normas. Né? Infelizmente eu não tenho norma brasileira, mas são princípios que eu posso utilizar no meu trabalho. Habilidades do perito, basicamente, ciência da informação hoje é fundamental, né? Não é nem ciência da computação, é antes, né? É entender o comportamento da informação, o fluxo e buscar técnicas e meios para melhor coleta, armazenamento, transporte e representação da informação. Isso é fundamental hoje. Redes é importante, a gente vai sempre lidar com questões de redes, é preciso, enfim, fazer logins, é preciso estruturar redes, modificar, entender o comportamento da rede, um acesso remoto. Segurança da informação. Segurança da informação hoje está intimamente ligada com a computação forense. A segurança da informação hoje é aquele atributo, aquela disciplina que se preocupa com a integridade, com a confidencialidade, com a disponibilidade da informação. Proteger os ativos informacionais hoje, né? Proteger um site de invasão, proteger contra pentest, instalar um antivírus, um Trojan, um Firewall, um IDS, é da segurança da informação. Mas muitas vezes nada disso resolve e o incidente ocorre. E aí entra a computação forense. Então estão normalmente ligados. Segurança da informação, via de regra, é preventiva, a computação forense já é resposta, ou seja, eu vou responder a um incidente. Alguns manuais de computação forense hoje já trazem que a computação forense é uma área, é uma espécie do gênero segurança da informação. Por exemplo, o manual do CHFI, que é uma das principais, CHFI, é uma das principais certificações para quem quer trabalhar com perícia em informática. E ela já trata desse jeito a relação entre computação forense e segurança da informação. Legislação também indispensável. Para quê? Principalmente processo, né? Para que você saiba exatamente até onde pode ir e onde não pode ir. Né? Prova lícita, prova ilegítima, prazos. Programação é desejável, não digo que você vai ser programador, mas entender um código. Por exemplo, uma análise de malware. Alguém foi infectado, um Trojan lá copiou informações, você tem acesso ao Trojan. O juiz diz, o que esse Trojan faz? Né? O que esse código malicioso? Existia código malicioso no computador da vítima? O que ele fazia? Você vai precisar fazer essa análise de malware para verificar o comportamento daquele código malicioso. Okay? E, sem dúvida alguma, ética. Né? Isso é indispensável em todas as profissões, mas principalmente nessa, em que você pode criar provas, plantar evidências. Então é muito importante ter profissionais que você pode confiar na sua equipe. Bom, me interessei, sou advogado ou sou perito e quero me certificar. Tem faculdade? Tem, nós temos aí alguns cursos
aqui no estado, tem pós-graduação, mas hoje o que vale a pena mesmo são as certificações, né? Certificações, para entender basicamente, você estuda, faz a prova, faz um curso oficial, estuda e presta a prova. Prestando a prova, você recebe um título de certificação, que tem um peso forte hoje no mercado, na área de computação forense, e logicamente você não pode dormir, né? Você vai ser constantemente, 1 ano, 5 anos, você tem que renovar, 1, 2, 3 anos você tem que renovar a sua certificação. As principais são essas, né? Eu tenho a Access Data, que é específico para quem quer trabalhar com o FTK, que é uma ferramenta forense hoje, você vai lá e presta essa prova específica e se torna um Access Data Certifier Examiner. Eu tenho a ENSE, que é também uma certificação bem concorrida, que é uma certificação para operar uma ferramenta forense que chama Encase, né, que é muito utilizada também na computação forense. Eu tenho a HTCIA, que é uma associação, né, de peritos ou de investigadores de crimes de alta tecnologia, não presta prova, associa-se à HTCIA. Eu tenho essa que é considerada a principal hoje, né, que é o GIAC, está errado aqui, não é GNFA não, é GIAC, que é da SANS, né, GIAC, G-I-A-C, que é uma certificação de computação forense que a SANS, que é referência em segurança da informação, oferece. Outra certificação que é bem cotada é o CHFI, que eu falei para vocês, né, que é um livro pequeno, né, uma bíblia, mas você presta a prova, passando, você é um Certified Ethical Hacking Forensic Investigator, né? Isso dá um peso bacana, mas o que vale mesmo é conhecimento prático, né? É o dia a dia. E tem uma nova agora que surgiu, que é a CCFP, que é o Certified Cyber Forensics Professional. Todas elas você vai prestar prova, não é fácil, mas vale a pena se esforçar para ter uma certificação dessa, né? Pesa muito na equipe, etc., simplesmente para que você possa provar a habilidade nessa área. Então, se eu pudesse recomendar, uma certificação, né, e não uma pós-graduação, etc., mas foco na certificação. Bom, legislação penal não preciso nem dizer, né? Quando nós tratamos de crimes que deixam vestígios, é indispensável o corpo de delito, né, não sendo possível supri-lo à confissão do acusado. E os crimes informáticos, eles deixam vestígios, né? Então é indispensável que analise-se os equipamentos quando o crime diz respeito à tecnologia da informação. Estou falando do Código de Processo Penal, né? No direito criminal, na seara criminal, quem faz as perícias são os peritos oficiais, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, a regra é essa: existe instituto de criminalística, existem profissionais que prestaram concurso e que vão atuar especificamente nessa área. Às vezes prestaram um concurso genérico, é bem verdade, mas foram lotados internamente à questão da tecnologia. Ótimo, né? São profissionais que ajudam muitos casos envolvendo tecnologia. Somente na falta do perito oficial é que o delegado ou o próprio juiz criminal pode se valer de 2 pessoas com diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, né? Em outros estados a gente já atuou na criminal. Aqui no estado de São Paulo, como tem IC, é tudo para o IC mesmo. Então, qual vai ser o papel dos senhores? Assistente técnico, né? Assistente técnico também no crime, né? Então, nomeado o perito, as partes poderão indicar lá os assistentes técnicos e formular os quesitos. O assistente técnico, ele assume a partir do momento em que ele foi admitido, e ele vai poder então fazer os seus pareceres, acompanhar os exames, ou seja, de certo modo contestar o laudo oficial ou aquecer, concordar com o laudo de acordo com o trabalho, né? Durante todo o processo criminal, o assistente vai ter contato e as partes vão poder requerer a oitiva dos peritos para esclarecer em juízo e indicar assistentes que poderão apresentar os pareceres a serem fixados pelo juiz ou inquiridos em audiência. E o mais importante, assistente técnico tem acesso ao material, né? Então, se o material está na delegacia, se o material está em juízo, está em depósito, havendo requerimento, o material probatório que serviu de base para a perícia, ele vai ser disponibilizado, infelizmente, no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda na presença do perito oficial. Às vezes não dá para trabalhar no órgão oficial. E às vezes tem que pedir e contar com a boa vontade para fazer uma clonagem, uma cópia, para levar isso para o seu escritório, para o seu laboratório. Mas no criminal é assim que funciona.
Tá? Lembrando, né, que os peritos eles vão fazer um laudo, vão descrever detalhadamente, vão ter que enfrentar os quesitos. Me causa muita raiva, né, aquelas pessoas que o perito que vai responder quesito e coloca vide, né? Não está ganhando bem, né? Parece o juiz, né? Vista, diga, né? Não, né? Você vai responder especificamente o quesito, né? E não fazer referência, no laudo, vide laudo folhas tal, né? E principalmente, o laudo vai ser elaborado no prazo de 10 dias, isso não é bem assim, né? Podendo ser prorrogado, logicamente que vai ser prorrogado. Em relação às perícias na seara criminal, os peritos eles têm que guardar esse conteúdo. Até, por exemplo, diante de uma revisão criminal, ou seja, eu guardo para sempre esse conteúdo, né? Porque eventualidade de uma nova perícia, né, eu tenho que ter esse conteúdo, esse HD, esse disco, esse celular à disposição. Logicamente que uma cópia, né, encerrado o caso, condenado, a vítima faz jus à restituição, né, caso seja equipamento dela mesma. E principalmente o artigo 171 fala que nos crimes de rompimento de obstáculo, é indispensável que, além de mostrar os vestígios, o perito descreva como foi feito, quais foram os meios, quais foram as ferramentas, quais foram os instrumentos. Crime de rompimento de obstáculo, isso soa familiar, né, na informática? Né? Invasão, principalmente hoje com a invasão de dispositivo informático, hacking, acesso indevido, é papel do perito esse detalhamento. E vocês, advogados, podem atuar como? Pedindo nulidade de um laudo que não fala nada disso, né? Que a grande maioria não vai passar ao largo disso, do que está na legislação criminal. Legislação civil, basicamente a mesma história. Quando o exame depender de um conhecimento, né, de um experto, de uma análise técnica, o juiz vai nomear perito. O Código de Processo Civil diz que os peritos eles vão ser escolhidos dentre os profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe. Primeiro, nível universitário não fala especialidade. Então, em tese, não há restrição, por exemplo, um advogado que entende muito de tecnologia de fazer perícia. Segundo, órgãos de classe, caso não exista órgão de classe, ele vai comprovar sua especialidade e, não existindo órgão de classe, a nomeação vai ser de livre escolha do magistrado. É isso que funciona. O novo CPC, vamos lá, o que o novo CPC vem? Tira fora o nível universitário. O novo CPC, 13.105. Não exige-se mais nível universitário para perícia. Por outro lado, ele tem que demonstrar ser legalmente habilitado. Abre aspas. Legalmente habilitado. Então, se por um lado eu não preciso mais ter nível universitário, por outro eu preciso ser legalmente habilitado. O que seria legalmente habilitado? Você está na condição legal para poder fazer perícias dessa natureza, né? Ou seja, é possível ser legalmente habilitado tendo um curso técnico? Vai depender da instituição ou da legislação que assim vier. Ficou bem confuso, né, o novo CPC. Na prática, o que vai continuar sendo? Confiança do juiz. Confiança do juiz. Como é hoje, né? Tem juiz que você vai lá, fala com o escrevente e ele confia no escrevente. Tem juiz não. Tem juiz que quer conversar com você, né? Então ele te chama, etc, e enfim, pronto. Ou ver outros casos que você atuou especificamente. Então, na prática, suprimiu-se o profissional de nível universitário, entrou-se o legalmente habilitado, e se eu não tenho instituição de classe, não há vedação alguma, né? Lembrando também que, caso eu não tenha associações, etc., o novo CPC ele traz a questão que pode-se consultar a lista das associações de representações de classe. Nós não sabemos como que isso vai funcionar, se a associação vai mandar uma lista ou se na prática isso vai continuar como sempre ocorreu. Esse perito ele deve ter cumprido o ofício, aceitar o encargo ou excusar em 5 dias a partir da nomeação. Então você vai ser nomeado, né, para fazer essa análise. E quando eu falo de Código de Processo Civil, eu estou falando de perícia judicial, diferente do Código de Processo Penal, em que eu falei de perícia oficial. Tem diferenças, né? E lembrando, né, o perito que por dolo ou culpa, né, às vezes não é nem a intenção dele, mas ele é incompetente mesmo, né? Primeiro, inovar, concluir indevidamente, prestar informações inverídicas, ele vai ficar inabilitado, né, sem prejuízo dos crimes que nós temos lá no artigo 342 do Código Penal, né, falsa testemunha ou falsa perícia. Perícia informática é um exame,
não deixa de ser um exame, dentre as provas periciais cabíveis no Código de Processo Civil. A perícia informática é o exame, então, sempre que depender de conhecimento técnico, essa perícia ela vai ser indispensável. Pode ser dispensável quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas, né? E agora, com o novo Código de Processo Civil, ela pode ser desnecessária se as partes já instruírem a inicial ou a contestação com laudos técnicos, os quais o juiz repute ser suficiente para julgar a causa. Então, bacana, isso é um ponto bem interessante para quem trabalha com perícia, porque você vai poder atuar logo no início da ação, ou mesmo na contestação, né? O juiz vai nomear o perito, também as partes vão poder indicar assistentes técnicos e apresentar os quesitos, né? E dependendo da situação, como por exemplo, é possível o WhatsApp fornecer o chat ou não? O perito pode simplesmente fazer a simplificação, ou seja, ser ouvido em audiência e dizer qual é o seu parecer técnico, qual é a sua opinião em relação a isso. Essa é a prova cível na perícia, em apertada síntese. Perspectivas futuras, não tem como não falar da Lei 12.737 ou a Lei Carolina Dickmann, né? Essa lei, sem dúvida alguma, ela vem trazer a perícia forense ela vem acompanhando o direito digital, e com leis que protegem bens informáticos, ela tende a crescer, né? E um dos crimes é esse, o artigo 154A da Lei Carolina Dickmann diz que invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o fim de obter, adulterar, destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, né? Aí tem as agravantes. Bom, vamos quesitar aí? Primeiro, né? Quais serão os quesitos aí que poderão surgir para um perito? Primeiro, houve invasão de dispositivo informático? Sim ou não? Primeiro quesito que vai chegar para os senhores. Houve invasão? E invasão não é acesso indevido, hein? Invasão é entrar à força. Tá. Esse dispositivo informático era próprio ou era alheio? Mais um quesito. Esse dispositivo estava conectado ou não à rede de computadores? Houve violação de mecanismo de segurança? Sim ou não? O que nos Estados Unidos chama-se de barreira tecnológica. Ó que legal. Então você vai ter que dizer, houve invasão? Sim. Equipamento informático alheio? Sim ou não? Não. Ótimo. Então continua valendo o crime. Conectado ou não à rede de computadores? Conectado. Violou o mecanismo de segurança? Não, estava aberto. Fato atípico. Olha que interessante. Para que o usuário se proteja com a lei de crimes informáticos, ele precisa fechar. Pronto, vamos falar assim. Proteger o seu dispositivo. De que forma? Uma senha, né, uma autenticação de dedo. Como um amigo meu delegado fala, se o cara quer usar uma arma de última geração ou uma garrucha velha, não importa. O que importa é que ele tenha um mecanismo de segurança. Por mais ineficaz que já saiba que esse mecanismo é. Eu não penso assim. Eu penso que se o mecanismo de segurança já é ineficaz, ele equivale à vulnerabilidade. Ou seja, não tem segurança. Então não há crime. Então nós precisamos ter um nível de segurança que já é aceitável na comunidade. Esse vai ser um quesito que os senhores vão ter que responder com a Lei Carolina Dickmann. Mas principalmente com o fim, a invasão, com o fim de obter, adulterar, destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidade. Crime formal. Preciso resultado? Não. Basta invadir. Invadir de qualquer modo? Não. Com o dolo, com o fim específico. Do quê? De obter, adulterar informações. Aí o juiz quesita lá, né? É possível afirmar o R-perito que a invasão se deu com o fim de obter informações, adulterar? E aí? Como é que eu vou apurar a intenção do cara? É igual para o juiz que nomeia a gente e coloca para quesito. Queira o R-perito identificar a idade da menor representada na foto. Para fins de crime de pornografia infantil. Já tivemos isso, né? Qual a idade da pessoa? Identifique o R-perito a idade da pessoa representada. Oxe, né? Não dá, né? São situações que fogem ao contexto. Como esse. Apurar a intenção. No mínimo, todo mundo vai ser criminoso, né? Até que prove o contrário. Não é bem assim.
Dá para apurar a intenção? Um exemplo aqui, né? Invasão de dispositivo informático. Meu hotspot lá eu coloco assim, aguente as consequências, né? Acho que só motiva o pessoal a tentar mais, né? Mas e aí? A pessoa vai lá, pegou um wireless desprotegido, praticou um delito, não tinha o cadeadozinho e foi identificada, caiu o IP, analisou, chegou nela. Ela não tem, ela invadiu um dispositivo? Invadiu um roteador. Né? Esse dispositivo era alheio? Era. Estava com mecanismo de segurança? Não. Né? Qual crime há de se falar aqui? Tá? Então existe essa certa proteção. Provar a intenção do agente é possível? É, também. Né? Pode parecer estranho, mas é possível. Até onde a perícia pode ir? Um exemplo claro aqui de uma programação. Né? O cidadão foi baixado um EZ, pegamos esse executável e analisamos se ele tinha interesse de obter dados ou destruir informações. Esse código fazia a invasão, mas ao final, na análise do código, percebia-se que ele executava um shellcode a calculadora. Meu amigo, um camarada que executa calc, ele quer pegar seus dados ou ele quer mostrar que você é vulnerável? Só isso, ele invadia, abria calc. Né? Então dá para provar a intenção sim, de acordo com os indícios, com os logs, o perito pode chegar na intenção. É um exemplo, ó. Queira o R-perito precisar, o cara não conseguiu ter acesso, não conseguiu destruir os dados, mas foi detectado pelo time de resposta a incidentes, chegou para a perícia, identificou a pessoa, ele foi processado e vem um quesito assim, né? Queira o perito identificar se esse ataque, se essa invasão se deu com o fim de obter ou destruir informações. Meu amigo, aí você olha lá, né? Ele disparou um comando e ele errou na sintaxe. E esse comando faz o quê? Deleta uma tabela específica. Será que ele tinha intenção de destruir ou estava só testando a segurança do sistema? Então está claro, né? Existem indícios fortes, contundentes, que ele disparou um comando chamado drop table, que tem a função de destruir um banco, de apagar uma tabela, etc. Com base nessas considerações, não há como negar que ele tinha o interesse em destruir, de certo modo, ou apagar essa informação. Então dá para chegar nesse cenário. Não só para invasão, mas também para, olha lá, mais um crime trazido pela lei Carolina Dickmann, o artigo 266, que é o crime de interromper ou perturbar serviço telegráfico, telefônico ou de informática, também, né, telemático. Então isso é muito comum. É muito fácil também detectar esse tipo de ataque, né, um ataque de negação de serviço. Né? Vai lá nos logs, verifica lá que existem requisições de segundo em segundo, multiplicadas, oriundas de diversos equipamentos, de diversos IPs. E aí? Bom, houve a tentativa? Houve, etc. Qual era a finalidade? Qual era o dano? Qual era a proporção? O perito vai poder ajudar o juiz nesse sentido. Tá? Outra perspectiva que o advogado deve ter em mente aí também, a Lei 12.965 de 2014, já caminhando para a conclusão. Tá? Que lei é essa? O Marco Civil da Internet, muito bem. O Marco Civil da Internet ele traz uma série de direitos e garantias que, para comprovar a violação, necessariamente vai ter que ter perícia de informática. Né? E aí, o Marco Civil ele tem 30 e poucos artigos. Só o artigo 7º, eu elenquei ali 5 situações em que a perícia informática ela pode ser útil. Violação da intimidade e da privacidade, violação do fluxo de comunicações, inviolabilidade das comunicações armazenadas. Alguém acessou meu iCloud lá, né? Alguém acessou meu disco virtual, alguém acessou minha rede social. Não suspensão da conexão da internet ou manutenção da qualidade de internet. Então, alguns pontos, então nós recomendamos, né, que os profissionais que atuam na área busquem também essas referências, porque isso vai fomentar a computação forense, o Marco Civil da Internet. Outro artigo que é importantíssimo, né, e que todo perito deve ter em mente é que provedor de aplicação, quem são os provedores de aplicação hoje? Todos que oferecem algum recurso, algum serviço na internet. Facebook, Google, Microsoft, WhatsApp, todos esses são provedores de aplicação. Os provedores de aplicação com o Marco Civil da Internet têm o dever de guardar, de manter os dados de acesso à aplicação por 6 meses. Então é preciso agir rápido diante de um crime informático. Se o camarada te invade, né, ou se alguém cria um perfil falso, etc., ou calunia, por 6 meses, instado judicialmente, esse provedor de aplicação, nos termos do artigo 15, ele vai contribuir. Ele vai fornecer as informações. O que ele vai fornecer para os senhores? Data, hora, IP e o GMT, só isso.
que é o que eu preciso, né? Data, hora, o número IP e o GMT. De quem? De quem está por trás desse ataque, dessa ofensa, desse perfil falso e assim por diante. Tá? Bom, identifiquei o IP. Aí vem as regras do provedor de acesso. Não confundir provedor de aplicação com provedor de acesso. Aí entra Telefônica, NET, GVT, IG, Vivo, TIM e assim por diante. Os provedores de acesso, com o Marco Civil da Internet, têm a obrigação de custodiar os dados de acesso por 1 ano. Ok? Artigo 13. Provedor de aplicação, 6 meses. Provedor de acesso, 1 ano. Cometido um crime, eu vou primeiro aonde? No provedor de aplicação. Tendo o IP, eu consigo acessar o provedor de acesso. Essa é a regra para apuração de autoria em um crime digital. Né? Lembrando que quando se tratar de crime de pornografia ou envolvendo cenas de sexo, cabe pelo artigo 21 do Marco Civil a remoção imediata do conteúdo mediante notificação extrajudicial. Qualquer pedido de remoção é indispensável a apreciação por um juiz de direito. Né? Não cabe o notice and take down na legislação brasileira. Mas, no artigo 21, quando se tratar de cena de sexo explícito, nudez, entre os participantes, essa notificação pode ser extrajudicial. Então, é uma forma de agilizar a remoção desse conteúdo ofensivo. Está lá no artigo 21 do Marco Civil da Internet. Ok? Eu deixo para depois aqui esse mapinha aqui, basicamente é o que eu acabei de dizer para vocês. É o caminho para a apuração de um crime informático. Eu coloquei num mapa e normalmente o advogado cita isso na peça dele para demonstrar, né, como eu consigo chegar até uma pessoa que praticou um crime por meio da internet de forma anônima, que é exatamente o que eu citei para vocês aqui em relação aos provedores de aplicação e de serviços. Está no meu site também. Conclusões. Bom, primeiramente eu queria mostrar para vocês aqui, hoje nós temos uma câmara de arbitragem especializada em TI e-commerce que nós fundamos o ano passado, que é a Ciantec. Tem crescido muito porque nós atuamos resolvendo litígios envolvendo tecnologia da informação. Nós sabemos que o juiz se vale do perito, mas às vezes seria bom que o próprio julgador ou que aquele que vai analisar conhecesse de tecnologia. Então, as partes podem fazer uma cláusula compromissória, um compromisso arbitral, e diante de algum problema envolvendo tecnologia, portal, site, e-commerce, venda, sistema, ao invés de ir para o judiciário, elas vão até a Ciantec. E tendo a garantia de que é um profissional que vai mediar, que conhece tecnologia. Né? Ou seja, você pode até economizar aí a questão de perícia oficial. Então, para quem quiser, tem o site ali, ciantec.com.br, Ciantec, Câmara Internacional de Arbitragem e Mediação em Tecnologia da Informação, tá? Para conhecer mais o trabalho da Ciantec. Eu vou deixar 2 ISOs importantíssimas para os senhores seguirem aí nos estudos da perícia informática. Como eu disse, há um ano atrás eu cheguei aqui e não havia padrões, haviam só melhores práticas. E agora eu já trago para vocês algumas ISOs que estavam em draft e agora já são ISO mesmo. Primeira ISO é a 27037, de 2012. Ela trata das melhores práticas na identificação, coleta, aquisição e preservação de evidências digitais. Então pode baixar ela, né, e fazer esse estudo, porque efetivamente é norma, né, é norma ISO já. E uma nova ISO que acabou de sair, né, acabou de sair do forno, 27043 de 2015. Que trata de princípios e procedimentos na investigação de incidentes. São 2 normas complementares, uma para aquisição de evidências e outra, princípios e procedimentos na aquisição de evidências, ok? Para seguir os nossos trabalhos. Também vou deixar como referência aqui, eu fiz um levantamento detalhado sobre o novo CPC e o que vai mudar na prova pericial. Logicamente eu falei um pouquinho para vocês, mas, por exemplo, agora eu tenho a prova simplificada. Em determinados casos o perito não faz um exame, mas ele simplesmente vai em juízo e fala a opinião dele. Eu tenho a possibilidade das partes já indicarem o perito quando vão demandar. Imagina, as partes entram com a ação e indicam o perito. E esse perito é de confiança das partes e é perito, né? Assistente técnico, hein? Novo CPC. E esse perito, as partes indicando, ele vai fazer a perícia.
sem a necessidade de consultar no banco de dados do tribunal um perito oficial. Eu tenho a prova simplificada, eu tenho uma modificação muito importante em relação ao laudo do perito, que agora tem que ser detalhado, tem que descrever o método. Existem uma série de modificações que foram implementadas com o novo CPC, que eu deixo para os senhores aqui para poder fazer a consulta também. Tá? Quem quiser também tem a nossa página, a gente atua especificamente com computação forense, é a Legaltech, no Facebook Legaltech Brasil. E para quem se interessar, nós temos uma extensão que está sendo lançada agora, vai começar dia 10 de junho, que é uma extensão de perícia e investigação computacional. Ela é EAD, então todos podem participar, se inscrever. É uma extensão completa, então você não vai precisar fazer perícia local, perícia em redes, perícia em malware, é um treinamento só, são 32 horas, prático, para quem tem interesse em seguir na área de computação forense. Lembrando que é EAD, então facilita muito o trabalho de vocês. Quais são os resultados, então? Demonstrei que a computação forense hoje ela é fundamental, né, para o êxito de ações judiciais que envolvam incidentes informáticos. Disse aos senhores que os crimes praticados pela internet, ou os crimes puros, ou crimes que não têm relação nenhuma ao incidente, em algum momento tem provas eletrônicas. Verificamos também que a perícia ela contribui muito com a segurança da informação hoje, porque normalmente quando a perícia faz o trabalho, ela descobre vulnerabilidades que a empresa deveria ter tratado e principalmente, eu trago um cenário, né? Com essas leis que regulamentam a internet, não só a lei Carolina Dickmann, mas a lei Marco Civil da Internet, a 12965, a perícia ela vai ser indispensável e vai ser garantia para cidadãos e empresas, não só para poder buscar direitos, para comprovar direitos, mas principalmente para se verem livres de responsabilizações indevidas que ocorrem na internet. Então é um mercado em franca ascensão e eu recomendo, né, a todos os colegas que se interessaram que busquem aperfeiçoamento. Nós temos cursos aqui na casa, na ESA, nós temos treinamentos de extensão, pós-graduação, para que passem a dedicar também a essa área, pois por ser uma área fundamental, crescente, indispensável para que eu possa fazer justiça nos casos envolvendo tecnologia da informação. Meu livrinho, junto com o professor Damásio, Marco Civil da Internet, comentários à Lei 12965 de 2014, também está à disposição na Saraiva. E eu deixo mais uma vez o meu e-mail, nós sabemos que o nosso tempo é curto, e as dúvidas que os senhores tiverem, dúvidas de procedimento, modelos, eu estou à disposição dos senhores para poder contribuir nos estudos da perícia informática. Obrigado pela atenção, pela paciência e fico à disposição para as perguntas. Obrigado.